Provérbios de Salomão, capítulo 19, diz assim: melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. O que se apressa com seus pés peca. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre transgressão. Como o bramido do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande misericórdia é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença, nós estamos aqui e queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos glorificar a Ti, ó Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai de amor e de misericórdia, continua conosco neste lugar, nos dando graça na Tua palavra, nos dando sabedoria. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Se assente adorando o nome de Jesus. Deixe a sua Bíblia aberta em Provérbios 19 e nós vamos estar acompanhando, estudando a palavra do Senhor. É culto de ensino, é onde nós vamos estar meditando na palavra de Deus, pegando lições para a nossa edificação. Na sexta-feira passada, o nosso irmão evangelista Flávio, ele falou aqui sobre o capítulo 18, né? O capítulo 18 vai falar sobre palavras sábias, sobre palavras tolas. O capítulo 19, ele é um provérbio de caráter pessoal. Nós vamos ouvir algumas falas, alguns conselhos, algumas orientações que o proverbista vai estar dando, que é de grande valia para nós, para a nossa vida cristã, para o perfil, o caráter cristão. Então, por isso que é importante nós estarmos bem ligados e pedindo ao Senhor para que possamos colocar em prática a palavra do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vale sempre ressaltar que o livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos. O livro de Provérbios é um livro de conselhos. O livro de Provérbios, escrito por Salomão, é um livro a qual ele usa uma linguagem relacionada à família, assim como ele usa a linguagem falando filho meu, minha mãe, meu pai,
sempre uma linguagem no âmbito familiar. Então nós vemos que são conselhos como se fosse de um pai para o filho. Entendemos assim que quem é pai, quem é mãe, sabe que quando nós aconselhamos um filho, quando nós aconselhamos uma filha, se eu perguntar para você, você aconselha querendo o mal do seu filho? Automaticamente você vai falar assim: não, pastor. Os conselhos que eu dou, as orientações que eu dou, os ensinos que eu dou, é sempre planejando o melhor, projetando o melhor para o filho. Então nós vemos que há conselhos aqui para que possamos ter uma vida melhor nessa terra. A palavra de Deus diz que, se possível, tenhais paz com todos. Então, que possamos estar vivendo e procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Observamos também como se trata de conselhos. Eu tenho certeza que você não ouviu apenas uma vez o conselho de um pai, um conselho de uma mãe. Por algumas vezes foi dado o mesmo conselho para você, a mesma orientação, a mesma fala. E nós vamos observar, e observamos isso no livro de Provérbios, e vale destacar que algumas falas são para nós repetitivas. Por quê? Porque ele está ensinando, ele está aconselhando. E a repetição faz parte do ensino, faz parte da didática do ensino. Você está sempre repetindo, você está sempre mencionando, você está sempre falando, que vai fazer, vai lhe ajudar a memorizar, a guardar isso no seu coração. Eu tenho certeza que todos nós, todos os irmãos que estão aqui, já procurou decorar um versículo, ou sabe de qual um versículo. Com certeza, você ficou lendo ele mais de uma vez. Com certeza, você ficou meditando nele mais de uma vez. Por quê, pastor? Porque faz parte do ensino. A repetição de palavras, a repetição de orientações, a repetição de ensinos para nós. Por isso que nós vamos ler aqui, e pastor, mas de novo essa mesma fala, é porque ele está ensinando, é porque o proverbista está orientando, é porque o proverbista está aconselhando. E nós já ouvimos essa parte, ou palavras semelhantes, como nós já lemos aqui. O verso 1 do capítulo de número 19, verso 1 do capítulo de número 19, ele vai dizer que melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Então ele está dizendo que é melhor você ser um pobre íntegro do que você ser um homem que tem riquezas de forma desonesta, mau caráter. É isso que o proverbista está ensinando. Ele continua dizendo no verso 2, dizendo: assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom. Ou seja, ele está dizendo, assim como é bom você é pobre, mas é sincero, assim como é bom a alma do homem não ficar sem conhecimento. Ele precisa ter conhecimento, ele precisa buscar conhecimento, o homem precisa buscar aprender, o homem precisa buscar conhecimento mais e mais. Por isso, irmãos, nós não podemos, o proverbista está dizendo, assim como não é bom o homem ou a alma ficar sem conhecimento. Nós precisamos buscar mais de Deus. Eu sei que você pode ter, pastor, eu tenho 20 anos de crente, tenho 30 anos de crente, tenho 10 anos de crente, tenho 50 anos de crente, eu já sei tudo, já sei de tudo. Você não sabe, irmãos. Todos os dias nós estamos aprendendo alguma coisa. Todos os dias nós aprendemos algo novo. Quantas das vezes nós aqui pregando a palavra de Deus,
e pregando uma mensagem simples. Chega algum irmão e diz: pastor, esse texto que o senhor leu é conhecido, mas eu nunca vi ninguém aplicar desse jeito. Por quê? Porque todo dia nós estamos aprendendo algo na parte de Deus. Todos os dias nós aprendemos algo. Eu tenho certeza que conforme os anos vão se passando, na área das obras, da construção, aprende-se uma técnica nova, algo novo, um jeito de trabalhar. Assim como nós podemos, até na própria igreja, nós adaptamos alguns ensinamentos, algumas conselhos, algumas orientações, não mudando a raiz. Eu já ouvi até aquele ditado que diz que muda-se as flores, mas não muda-se a raiz, não muda a árvore. Precisamos estar enraizados, firmes. As folhas, conforme o tempo, pode mudar. Eu tenho certeza que o Vitor Hugo de hoje não é o Vitor Hugo de 4 anos atrás. O Gilson de hoje não é o Gilson de 10 anos atrás. O Eliakim de hoje não é Eliakim de 5 anos atrás. Porque nós vamos mudando, nós vamos aprendendo. E o conhecimento faz bem para a nossa alma. O conhecimento faz bem para a nossa vida. Por isso que nós temos que estar sempre nos dedicando a estudar, nos dedicando a aprender, seja na vida ministerial, seja na vida conjugal, sempre está procurando fazer algo que o seu casamento não fique na rotina, ou até na vida profissional, sempre procurando mais conhecimento, estudando, tendo cursos, fazendo coisas. Por isso que o proverbista está dizendo: não é bom a alma ficar sem conhecimento. E a palavra de Deus, ela não se renova, porque renovar algo é quando ficar velho e precisa atualizar. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. A palavra do Senhor, ela é nova. E por isso que é importante e é bom nós estarmos sempre nos alimentando da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, comendo a palavra do Senhor. Por isso, ele continua dizendo: assim como não é bom o homem ficar sem conhecimento, o que se apressa com seus pés peca. Pastor, o que é isso, pastor? O que está falando a respeito disso? Está falando da pessoa precipitada. Aquela pessoa que não tem um filtrozinho do cérebro para a boca e às vezes fala sem pensar. Aquela pessoa que age no calor da emoção. Você pensa que não. Esses dias eu tive uma experiência que eu recebi uma mensagem, só que eu já tinha conversado com a irmã a respeito de tal situação, só que eu entendi que ela estava entrando no assunto que já tinha sido resolvido. E o cabelo já começou a ficar para cima assim, irmão. O cabelo já começou a ficar amarelo. Eu falei: agora eu vou soltar ele agora. Só que aí depois eu parei, esperei um pouquinho, aí eu fui ler direitinho, fui ver, aí fui analisar de novo a mensagem, aí a irmã mandou mensagem, confirmando que ela não estava falando nada daquilo que eu estava pensando. Porque às vezes a gente pega o celular, lê rápido, ou ouve rapidinho, aquela mania de colocar no 2, né? Rapidinho, a gente nem consegue entender direito. Então, quando eu parei, eu falei assim: ufa, quase fiz besteira. Por quê? Porque no calor da emoção, nós nos precipitamos e fazemos coisas que não era para fazer. Se eu perguntar aqui, quem já se precipitou alguma vez na vida? Quem já tomou uma decisão de cabeça quente? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai levantar as 2 mãos e o pé, se possível. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana isso acontecer. E o proverbista, ele está dizendo assim, ó:
quem se apressa com os pés, ou seja, aquele precipitado, muitas das vezes, ele está dizendo, quem se apressa, peca. E nós vamos observar que esse capítulo 19, ele vai estar nos ensinando a ter o fruto do Espírito. E uma das dádivas do fruto do Espírito é a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio. E nós vamos observar que nesse capítulo ele vai estar ensinando isso. E ele já está dizendo, ó, quem se precipita, peca. Será que você pode falar para essa pessoa que Jesus colocou perto de você? Fala para ele, fala para ele assim, ó, calma, viu? Não se precipita. Isso. Não se precipita. Vá devagar. Pensa bem. Raciocina direito. Calma aí. A Bíblia Sagrada vai dizer a respeito de uma mulher que está com o seu filho, não tem água, ela deixa o filho debaixo de uma árvore e sai andando desgovernado. O anjo fala para ela assim, o que está fazendo aqui, mulher? Volta. Deus ouviu o choro do menino, volta. Não, estou indo porque o menino está sem água, não temos nada, vamos morrer nesse deserto. Não, Deus tem algo na vida dele, Deus tem algo na vida dele, Deus tem algo na vida dele. Olha só, abre os teus olhos, vê o que tem aí. Quando ela viu, tinha uma fonte de água pertinho dela. Só que por que ela não viu? Porque muitas das vezes nós estamos de cabeça quente e tomamos atitudes precipitadas. Então vou repetir para você de novo, tá? Calma. Não se precipita. Fique em paz. Respira. Vai dar tudo certo. Em nome de... Eu posso ouvir um amém por isso? Maravilha. Vamos lá. Olha mais um texto que eu fiz questão aqui de destacar para nós. É o verso de número 4. Verso de número 4. Verso de número 4. Vamos ler todos juntos? Aqui acompanhando o Data Show. 1, 2, 3 e... As riquezas granjeiam muitos amigos. Aleluia. Pastor, o que o proverbista está ensinando aqui? Cuidado. Cuidado com o amigo falso. Cuidado com a amizade de interesse. Porque vai ter pessoas que vão se aproximar de você apenas pelo que você tem. Apenas por quem você é. A sua posição. Então tome cuidado. E o proverbista está dizendo assim, olha, aquele que tem a riqueza, ele granjeia, ele tem muitos amigos. E verdade é. Porque quando você tem, te ligam toda hora, te chamam para tudo. Mas quando você não tem, sabe o que te liga? Aqueles números do inferno de São Paulo. Te cobrando conta, te cobrando não sei o quê. Querendo trote, querendo falar que teu filho foi sequestrado, tu nem filho tem. Falando que tua mãe já morreu, tua mãe já morreu faz 10 anos. E sabe aqueles trotes? Só isso acontece, irmão. Quando você não tem nada a lhe oferecer para alguém, nada para dar para alguém. Agora, quando você tem, ó, quando você está bem, aparece um monte de gente. E é isso que o proverbista está dizendo, cuidado. Porque o pobre, até o próprio amigo deixa. Só que nós já lemos aqui, o proverbista já disse, que em todo tempo ama o amigo. Mas é na angústia que o quê? Está fraco. Que o quê? Nasce o irmão. Então, conforme ele já está aconselhando, está dizendo, e quando ele chega aqui no capítulo 19, ele diz isso, mas o pobre, o seu próprio amigo deixa, o que isso quer dizer? É que o pobre, infelizmente, o amigo que ele tem não é um amigo verdadeiro. É um amigo falso. Pois bem, verso de número 5, diz assim, a falsa testemunha não ficará inocente,
E o que profere mentiras não escapará. Verso 9, ele está ligado. O verso 5 está ligado com o verso 9. Vamos o verso 9 aí. Olha o que o verso 9 diz. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Pastor, o que o proverbista está dizendo? Ele está nos ensinando que um dia, irmãos, um dia, toda a verdade será esclarecida. Um dia, todo mal será revelado. A mentira não dura para sempre, mas a verdade dura. E para que possamos dar um glória a Deus bem gostoso, um dia falaram uma mentira. Qual é a mentira, pastor? Quando o homem de Nazaré ressuscita ao terceiro dia. Soltaram uma mentira em Jerusalém, em todo o povo romano, espalhando-se entre os soldados, entre os fariseus, escribas, sacerdotes, entre o povo de Israel, dizendo: olha, ele não ressuscitou coisa nenhuma, os discípulos roubaram o seu corpo. Só que quem o viu disse: não, isso é mentira, porque ele ressuscitou. A mentira não durou, mas nós já estamos em 2023 e sabe o que prevaleceu? A verdade é que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória, e ele há de voltar para buscar a sua igreja. Com isso eu entendo que a mentira não dura para sempre. O mentiroso não vai durar para sempre, mas a verdade vai prevalecer. Sei que se você concorda comigo, você pode dizer amém. Continuando aqui o verso 6, ele vai dizer o seguinte: muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Tem a NVI aí? A NVI diz assim: muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presente. Sabe o que ele está dizendo aqui? Daquela amizade que é uma amizade por... Você está com medo de falar? Alguém falou aí. Vamos lá? É aquela amizade por interesse. Então é isso que o proverbista está dizendo e aconselhando-nos. Tome cuidado. Porque tem gente que ele é interesseiro. Enquanto você pode dar algo para ele, ele é seu amigo. A partir do momento que você fecha a torneira, ele deixou de ser seu amigo. Enquanto você está ajudando, ele é teu amigo. Quando você diz assim: hoje eu não posso ajudar, você deixou de ser amigo. Até na igreja. Você quer ver? Meu pastor é uma bênção. Por quê? Tudo que eu peço para ele diz: vai lá, Deus te abençoe, amém, vai lá, vai lá, vai lá. Tudo que ele faz está indo de acordo com o que eu... vai lá, quando o pastor dá o primeiro não, eu acho que o pastor já ficou muito tempo aqui, né? Está na hora de ser trocado já. Não gosto, o pastor já está cansado aí, muito tempo. Não é assim? Por quê? Porque enquanto você está fazendo algo, está dando algo que gera benefício para você, para outro, a pessoa está satisfeita. Ganha amizades. E o proverbista está dizendo assim: cuidado com essas pessoas que são interesseiras. E ele continua dizendo, vamos para o verso de número 13. Verso 13 em destaque. Verso 13. Juntamente com o 14, tá? Vamos ler tudo juntos? Para a gente não... É culto de ensino. E como nós estamos indo de uma forma expositiva, nós vamos ficando dentro do próprio texto e não vamos marcando algumas referências. Então, tem irmão aí que se deixar, vai acabar cochilando, né? Mas vamos ler tudo juntos para poder ficar acordadinho, dando glória a Deus? Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo. 14. A casa e a fazenda. Amém. Pastor, o que esse verso 13 está falando? Ele está falando de um lar. Está falando de uma família que a coisa não está bem lá. O negócio está ruim. 13. Na NVI diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Alguém já teve goteira dentro de casa? Alguém já teve goteira? Fala a verdade, irmão. Quando tu tá dormindo, tá aquele silêncio, fica aquele barulho. Toc, toc. Não é chato? Não incomoda? Aí você, por exemplo, deixa eu colocar um negócio aqui para ajudar. E tu coloca o balde, aí o som fica mais forte. Toc, toc, toc. E o proverbista está dizendo assim: olha, assim é a esposa briguenta. Ela é como uma goteira constante. Como assim, pastor? Tu põe tá pingando aqui. Aí tu põe um balde aqui. Quando tu menos espera, aparece outro ali. O que ele está dizendo? É aquela mulher que reclama de tudo. Então o proverbista está dizendo assim: ó, essa casa não está bem. Essa casa, o filho traz a vergonha para o pai. E a mulher é uma mulher briguenta. Só que no verso 14, nós vamos ver um contraste disso. Se no 13 o negócio está ruim, o 14 ele vai dizer: mas, ou melhor, a casa e riqueza herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Ou seja, enquanto no verso 13 ele está falando de uma mulher briguenta, o verso 14 ele está falando de uma mulher prudente, que está agindo com sabedoria. E ele ainda destaca bem: olha, as heranças, riquezas, casas, você pode ganhar de pai para filho, passa de família. Só que a mulher sábia, a mulher prudente, ela vem do Senhor. E você que é casado, para você ganhar um ponto com a patroa agora, vou te ajudar, hein? Quem é casado e dá glória a Deus pela sua esposa, dá um glória a Deus aí, irmão. Isso, que maravilha! Glória a Deus. Por quê? Porque Jesus te deu uma mulher prudente. Pastor, não é? Mas eu estou profetizando, irmão, em nome de Jesus. Entendeu o mistério? É o Senhor que dá. Aí ele continua dizendo agora no verso 15: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Meus irmãos, observe que a Bíblia ela condena a preguiça. E o livro de Provérbios é um livro que chacoalha bem o camarada. Para quê, pastor? Não seja preguiçoso. Isso serve para a sua vida secular, ministerial, profissional, seja qual for. Não seja preguiçoso. Amém ou não amém? Eita, glória a Deus. Verso de número 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele
lhe pagará o seu benefício. Olha o que diz na Nova Tradução Internacional, diz assim, ó: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. O pobre aqui não é apenas o pobre morador de rua, o mendigo, mas é aquele que precisa, que tem uma necessidade de algo. Quem tem irmão mais velho ou mais novo? Levanta a mão assim e diga amém. Maravilha. Eu sou mais velho de 3. Então somos 4 irmãos. Sou mais velho. E quantas das vezes, irmãos, quando era mais novo, o meu irmão chegava e falava assim: me empresta a tua camisa. Aí a gente, pega, emprestava. Empresta a camisa? Não, não empresta. Por quê? Porque tu pega e não devolve. Quem já emprestou algo que só foi, irmão? Só foi. E não voltou mais. Ô varão, tô apertado, ó, ia cair um negócio aqui. Você me presta tanto que, olha, dia tal te devolvo. Ih, já passou dia tal. Só que a pessoa esqueceu de falar o ano, né? O século. Eu já caí várias vezes nesse golpe aí, viu, irmão? Quem já emprestou algo que até hoje está esperando voltar? E até dependendo da ocasião, você, quando a pessoa, conhecendo já a pessoa, que ela pede emprestado, tu já sabe como que é a pessoa, tu já empresta, mas tu fala assim: eu já sei que isso aí não vai voltar. Fica contigo, irmão, deixa eu abençoar. Não é assim? É ou não é? É desse jeito. Entendendo isso, Deus está dizendo através do proverbista assim: olha, quem ajuda o pobre, quem se compadece do pobre, está emprestando ao Senhor. O que é emprestar? É eu dar algo que você vai usar por um momento, mas depois você vai me devolver. Aí cai a pergunta: se você está ajudando alguém, e quando você ajuda alguém que está necessitado, quando você está ajudando alguém que necessita de ajuda, precisa de ajuda, biblicamente, você está emprestando para Deus. Aí a pergunta que não quer calar: você acha que você vai emprestar algo para Deus e que Ele não vai te devolver mais? Será que você pode dizer comigo assim, ó: Deus não deve nada para ninguém? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, ó, Deus está dizendo através da sua palavra: olha, quando você ajuda, fique tranquilo, viu? Você não perdeu, não. Eu vou te abençoar por causa disso. Eu vou te ajudar por causa disso. Eu vou te honrar por causa disso. É isso que o proverbista está ensinando. Pastor, mas eu já ajudei tanta gente, já emprestei para tanta gente, e já recebi um monte de calote, já recebi rasteira. Deus está dizendo assim, ó: ei, estou anotando tudinho e eu vou te abençoar por causa disso. Por quê? Porque quem empresta a Deus, pode ter certeza, irmãos, receberá o seu benefício. E é por isso que tem gente que vê você abençoado e não entende. É porque tu já ajudou tanta gente e ajuda tanta gente que Deus também te abençoa e cuida de ti. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Aleluia. Vamos lá. O verso de número 18. Castiga o teu filho enquanto há esperança,
mas para o matar não alçarás a tua alma. Põe no NVI aí, que é para dar uma linguagem mais tranquila para os irmãos. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O mesmo proverbista que diz isso, irmãos, ele vai ensinar assim, não retenhas a vara, corrige com vara. Que é isso? É aquela... Quem já tomou umas palmadas de papai e mamãe aqui? Eita Jesus. Graças a Deus tu está aí, né? Graças a Jesus Cristo. Só que olha o que o proverbista está dizendo. Discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte. Ou seja, quando você for disciplinar, não passe do limite, irmão. E é isso que muitas das vezes tem gente que não consegue compreender. Tem homem que tem a mão pesada. E que se ele acertar, irmão, bate, volta do outro lado, já dá um giro. E é isso, a Bíblia é tão maravilhosa que ele está dizendo assim, quando você for disciplinar, não discipline para a morte não, porque tem gente que se deixar está quase matando o filho. Ah, pastor, mas na minha época, na tua época, irmão, nós estamos vivendo em outra época. E quantas das vezes nós vemos casos na igreja de filhos que infelizmente têm dificuldades no seu crescimento e relacionamento com o pai, porque o pai ele tem esse pensamento, não, mas eu apanhei, estou vivo, estou aqui, eu então, tome também. Só que, irmão, nós estamos em outro tempo. Nós temos que saber dosar. A minha mãe, ela sempre até brincava, eu bato igual policial. Como assim? Bato e não deixo marca. Desse jeito. Nós temos que tomar muito cuidado. E é isso que o proverbista está querendo dizer. Olha, cuidado quando você for disciplinar. Sabe o que ele está querendo dizer? Não passe do limite. Você já pensou? O filho chega na igreja, na escola, no trabalho, com a marca na cara, no pescoço, nas pernas. Quando vai ver aquela mancha roxa, vermelha. E ainda mais hoje, irmão. Se alguém vê, meu Deus do céu, é polícia na certa, conselho tutelar. E a Bíblia, ela é tão fantástica, a Bíblia é tão maravilhosa, que até nisso ela ensina. Tome cuidado quando você for disciplinar. Porque enquanto você está disciplinando, ainda há esperança. Não passe do limite. Não passe do limite. É lógico, irmão. Quem nunca, né? Eu estou falando do pessoal dos 30 anos para lá, como eu. Quem nunca já chegou e falou assim... eu vou ligar para a polícia se me bater de novo. Aí a mãe sempre solta aquela frase, se tu pegar nesse celular e conseguir ligar, antes de tu pegar no celular, tu já está sem os dentes, sem a mão, sem isso. Mas é outra época, irmão. É outro tempo, irmão. E a Bíblia está nos ensinando aqui, olha, saiba disciplinar. Saiba corrigir. Tome cuidado. Porque infelizmente tem pessoas ou pais até que se deixar só na hora da surra vai deixar a criança, o filho, a filha à beira da morte. Então tome muito cuidado. Muito cuidado. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Versículo de número 19. Ao falar de disciplina, ao falar de ensino, o versículo 19 diz assim, homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Põe na NVI, para nós podermos falar até melhor. O homem de gênio difícil precisa de castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Quando você vai ler na Almeida Corrigida, você vai ver e você consegue entender
que tem pessoas, irmãos, tem pessoas que você precisa corrigir. Você precisa ensinar. Porque se você passar a mão, vai praticar de novo. E observe que ele está seguindo aqui esses versos agora. Família, casa. Agora ele está falando do filho, correção. Ele está falando que precisa ter essa correção. Porque senão, quando ele diz assim, senão ainda vai fazê-lo nova. Porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo de novo. Sabe o que nós entendemos quando lemos nessa tradução? É que tem pessoas que você tem que deixar ele quebrar a cara para ele aprender. Só que quando você vai ler a NVI, você vai ver que você precisa exortar e não deixar passar batido. Mas tudo isso tem o mesmo sentido. Que você não pode ficar de braços cruzados. Você precisa fazer algo. E qual é, muitas das vezes, trazendo para a área da família, conforme nós vamos estudando, e eu tenho estudado muito sobre isso, sobre questão de família, e você vê que tem pais que falam assim, não, eu já apanhei muito do meu pai. Eu já disse muito, eu já recebi muito não com meu pai, com a minha mãe, era sempre não, 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 não. E meu filho não vai ser assim, só que ele não tem limite. Passa dos limites. Ah, eu sempre apanhei do meu pai e não quero que meu filho apanhe. Aí não corrige. Não disciplina. Temos que tomar cuidado, irmãos. Porque tudo tem limites. Porque se você não começar a impor limites desde pequeno, vai crescer uma criança sem limites. Ei, quando o filho pródigo sai de casa, a Bíblia diz que ele pega toda a sua fazenda, toda a sua herança, toda a sua parte da herança e vai viver uma vida dissolutamente. Algumas traduções dizem assim, ó, uma vida sem responsabilidades. Por que isso, pastor? Porque na casa do pai tem responsabilidades. Na casa do pai tem limites. Na casa do pai, você não acorda a hora que quer. Você não dorme a hora que quer. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina isso. E nós temos que tentar de forma, com a graça do Espírito Santo, saber passar isso para os nossos filhos. Passar isso para os nossos liderados na igreja. Eu nunca vou esquecer, eu passei numa igreja e o conjunto de jovens estava precisando de uma liderança. E eu estava observando um jovem. E observando ele. Eu falei assim, vou colocar esse jovem como líder. Só que os jovens gostavam muito dele. E eu falei assim, vou colocar ele como jovens. Quando eu coloquei ele como jovens, irmãos, os jovens só faltaram ser batizados com o Espírito Santo, ser renovado, falar língua estranha. Todo mundo gostou. Só que eu cheguei para ele e disse assim, olha, é o seguinte, você era pedra, agora você é o telhado. Porque quando você é um liderado, você ataca a pedra. Porque você critica tudo, fala disso, que eu faria melhor. Dá para fazer melhor, dá para fazer isso. Você é a pedra, você está atacando. Mas quando você se torna um líder, você deixa de ser pedra e se torna o telhado. E aí é você que vai tomar pedrada. Não deu um mês, irmão. Falei para ele isso. Falei assim, você tem que pôr limites para esses jovens. Não deu um mês. Quando ele falou o primeiro não, veio uns dois assim, ai pastor, fulano era tão legal, agora está tão chato. Mas por quê? Porque falou não. Porque começou a impor limites. E isso serve para nós, irmãos. Para a nossa vida em todas as áreas. Você pode sair dirigindo aí a 120, 140, aqui nessa avenida aqui da Ilhabela.
Pode ou não pode? Não pode. Porque tem um limite. Passar disso, você está infringindo. Você pode estar prejudicando pessoas. Então o proverbista está dizendo assim, olha, não passe a mão. Corrija. Tem pessoas que você vai ensinar como? Deixando quebrar a cara. Porque depois que quebra a cara, isso sempre acontece com o pai e com a mãe. Quando a mãe fala, não vai, não faz isso, não faz aquilo. Aí você vai lá, eu vou fazer, e faz, aí dá errado. E quando dá errado, a mãe vai soltar aquela célebre frase: eu avisei. Não é assim? Porque tem situações que nós só aprendemos quebrando a cara. Tem situações que nós precisamos corrigir, impor limites. Não deixe passar desapercebido. Verso de número 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Diga comigo assim: a vontade de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3 e... a vontade de Deus sempre permanecerá. Amém, irmãos? E guarde isso no seu coração. A vontade de Deus sempre vai prevalecer. Ele continua dizendo, verso de número 24. Preguiçoso. O preguiçoso esconde a mão no seio e enfada-se de levar a boca. Isso aqui, ó, está pertinho da boca. Mas a preguiça é tanta, irmão. A preguiça é tanta que ele não consegue nem levantar para colocar na boca. Por isso que a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vamos lá, verso 26. O que aflige a seu pai, ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Irmãos, teve um pastor, meu Deus, eu acho que pastor, não é pastor Lourenço, eu acho que é pastor Lourenço, lá da Paraná 20. Ele morreu com 107 anos de idade. E um dia eu estava no aniversário dele de 99, eu acho, 98, uma coisa assim. A Paraná 20 tinha um costume, passou dos 90, começou a fazer cultos de ações de graça para ele, porque era um presbítero antigo, um pastor antigo do ministério. E um dia eu fui visitar a Paraná 20, estava nesse culto. Eu trabalhava perto, falei, então vou cultuar lá com os irmãos. Era o culto de ações de graça do pastor. E deram o microfone para ele, ele bem fraco, debilitado, falando pouco. Ele pega o microfone e diz assim: meus irmãos, sempre me perguntam qual é o segredo de se viver tanto. E eu sempre dou a mesma resposta: eu soube honrar os meus pais. Eu me lembro que eu ouvi aquilo, irmãos. A minha vida mudou com os meus pais. Porque eu reclamava de tudo, falava, sabe aquele negócio de adolescente rebelde, filho rebelde? Quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, eu acho que se eu quero viver bem, se eu quero ficar velhinho ainda aí, se Jesus não voltar, eu acho que é melhor eu honrar meus pais, né? Senão eu vou morrer cedo. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque eu vejo isso até na minha família. Eu tenho uma tia que infelizmente, já fez a minha avó chorar muito, 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 muito mesmo.
E até hoje a sua vida não é uma vida boa. E todas as vezes que eu converso com ela, não tem como não lembrar. E infelizmente, ela está colhendo o que ela fez a minha avó chorar tanto. Minha avó perdeu casa. Minha avó perdeu muita coisa para tentar ajudar. E infelizmente a vida dela tem seguido um rumo que eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Sabe por quê, irmãos? É um mandamento com promessa. Se você quer viver bem, se você quer ter uma vida abençoada, honre os teus pais. Se você tem ainda um papai ou uma mamãe vivo, mande uma mensagem para ele, diga para ele: eu te amo, tu é chato, mas eu te amo mesmo assim. Abraço, beije, honre, porque isso é mandamento com promessa. Amém? Queridos, nós vamos aproveitar o tempo que temos e nós vamos orar como de costume. Nós vamos ficar de joelhos agora, como de costume nós fazemos nas sextas-feiras. E você vai pedir a Deus: Deus, tudo isso que foi falado nesse capítulo 19, me ajuda a colocar em prática.